Vamos lá? Caçador de mim. Em 2017, precisamente 17 de julho de 2017, eu, junto com o atual gestor Fabiano Ribeiro de Santana, fundamos o coral Severina Barros. Severina Barros, nome esse que foi em homenagem à Dona Severina, uma senhora que sempre cantou na igreja, que sempre teve um sonho de realizar um trabalho coral no município de Pariconha. E quando decidimos montar o coral, quando pensamos num possível nome, a gente decidiu homenagear ela. Naquele tempo eu era regente do coro, fundador, regente, né? Em 2019 teve um projeto de lei que precisou ser feito a alteração do nome, né? Porque não podíamos, naquele projeto de lei não pode homenagear pessoas em vida, apenas em morte, né? E por esse motivo precisávamos mudar de Severina Barros
e mudamos para Sementes do Sertão. Né? Permaneci na regência até o ano de 2020. Né? De 2020, iniciou a gestão do prefeito Antônio Telmo Noia, nosso querido Tony de Campinhos, que continuou todos os projetos culturais do município, que hoje, né, está à frente, à regência, a Danila. A Danila que foi contratada para ficar à frente do coral Sementes do Sertão no ano de 2022 até o presente momento, fazendo um excelente trabalho cultural, socioeducativo, junto com essa turma que vem trabalhando para dar o seu melhor e levar sempre o nome do município de Parinconha por todo o local que passa. Fazendo a comparação da fundação do Coral Sementes do Sertão para os dias de hoje, entendemos perfeitamente que hoje as condições são bem melhores. Mas foi com muito sacrifício naquele tempo que conseguimos fundar o coral, fazer diversas apresentações, levar o coral para locais, né, outras cidades, apresentações em feiras, enfim. Mas sabemos perfeitamente que, quando se trata de cultura em massa, né, é sim preciso ter investimento. A cultura em massa, ela traz um resultado muito econômico para o município. Não só visibilidade como econômico. E sabemos perfeitamente que esse é um compromisso que temos que abraçar e trabalhar e em busca de recursos para que a gente possa trabalhar cada vez mais o Coral Semente do Sertão, o Coral Filhos do Céu, como as demais áreas culturais. Mas sabemos perfeitamente da importância de todos os investimentos que precisam ser feitos no corais, pois não se trata apenas de quem canta e de quem toca, mas sim oferecer uma estrutura de qualidade para todos que participam e que estão no dia a dia, né, cantando, trabalhando, buscando sempre dar o seu melhor para a cultura de Parinconha. Minha experiência no Coral do Sementes do Sertão foi muito significativa para mim. Eu estou participando há mais de 3 anos no coral, e desde os 13, na verdade. E o coral sempre esteve na minha vida. Ou seja, eu tirei algumas coisas dele, né, para participar do meu cotidiano. Ele me ajudou a criar mais responsabilidade, a me comunicar em grupo, as técnicas para cantar. Ajudaram a minha dicção, tudo. O coral é muito importante para mim e me ajudou como pessoa. Ela teve uma melhora muito significativa, né, no gosto musical, melhorou bastante. Em relação à inibição, né, que normalmente a gente costuma praticar o karaokê em casa, e sempre quando tem visitas, ela cantava, só que cantava daquela forma meio inibida, sem postura. Então eu observei essa melhora também nessas participações que ela fazia no ambiente familiar, quando estávamos a família reunida. E também a questão da responsabilidade, né, que adolescente, né, chega na fase, então quer dormir demais, então ela aprendeu a ser mais responsável com essa questão dos horários, dos ensaios, né, e foi muito boa. Não me arrependo em nenhum momento de ter colocado ela no Coral Sementes do Sertão. Porque a partir do momento que ela atribuiu uma responsabilidade fora do horário da escola, eu também comecei a cobrar essa responsabilidade também nos estudos. Eu sempre focava, não adianta você tem que focar nos seus estudos e também no compromisso que tem à parte. Então, assim, eu sempre digo, a gente só pega o que a gente pode cumprir com seus compromissos. Então, eu sempre faço para ela, ainda em tudo, nunca assuma nenhuma responsabilidade se você achar que não vai cumprir com seus compromissos. Então, eu acredito que ela continuou tendo avanços na escola e também no coral. Então, a experiência é muito boa, me ajudou bastante a conhecer novas pessoas e conhecer um pouco mais sobre música, como usar ela. No meu desenvolvimento social, eu consegui me comunicar um pouco mais melhor com as pessoas, socializar mais e conhecer
Aquelas pessoas, tipo, Eu tive uma boa experiência no coral, ainda estou tendo. O coral me ajudou muito na questão da socialização. Ajuda também como uma forma de terapia, vamos dizer assim. E a controlar muitas emoções. Até porque eu sempre fui muito impulsiva. E também apresentações me davam muito medo. O coral me ajudou a controlar essas emoções e também ajudou no meu dia a dia a me expressar mais. Ajudou muito no desempenho da minha voz. Eu participo do coral desde 2023 e de lá pra cá eu percebi muita mudança na minha socialização, conhecimento sobre a música, notas e etc. Os exercícios de respiração ajudaram muito na ansiedade, porque sempre que eu ia apresentar, mesmo que tivesse muitas pessoas, eu sempre ficava muito ansiosa. Os exercícios de respiração me ajudavam bastante. E conviver com outras pessoas também, porque eu fui perdendo a vergonha de cantar. Primeiramente, foi muito bom para minha filha ela ter participado, foi muito bom para a aprendizagem dela. Ela desenvolveu muito, ela teve um comprometimento maior com o grupo, ela teve melhorias na afinação dela, ela se enturmou melhor, ela entrou em harmonia com as outras pessoas, com o público, perdeu a timidez. Para ela foi muito bom, valorizou muito o aprendizado dela. Desde pequena ela sempre gostou de cantar, de se apresentar, mas pra gente mesmo em casa. Depois do coral ela começou a cantar na escola, participou uma vez lá na UFAL, e várias outras oportunidades ela teve para se apresentar. Foi muito bom para ela. Eu me sinto alegre por estar com as pessoas que eu gosto muito de cantar desde pequena. Faz muito tempo que eu canto e também que Você participa de apresentações que eu participo de muitas apresentações na escola. Já Já participou do concurso aqui também, Pariconha, já Jovens participei, Talentos. Tudo isso graças ao coral, UFAL. Sementes do Sertão. Mãe, eu ia falar mais outra coisa. Eu gosto de cantar com meu pai as músicas Kid de Abelha, Beija-Flor e de Janeiro a Janeiro. O coral ele disponibiliza mais experiências, novos aprendizados e a comunicação em si. A disciplina em relação ao coral. Eles são muito disciplinados, focados. Quando era nos ensaios, amanhã é dia de ensaio. Quando teria que escolher entre a escola e o coral, era uma briga, porque não queria faltar nenhum e nem outro. Aí eu ficava assim me perguntando, meu Deus, que foco! Aí eu ficava calada ouvindo os dois, né? Esse aqui principalmente, que só faltava perder os cabelos da cabeça, vou perder o ensaio do coral, vou perder o carro, e era aquela confusão só. E eu tenho muito orgulho de meus dois filhos participar do coral, porque faz parte da cultura também, né? Também ajuda a tirar os jovens da rua, não que seja o caso do meu, graças a Deus. Não tenho esse problema, mas eu acho importante, porque trabalha a cabeça do jovem, né? A disciplina, o foco no que ele quer seguir, se é na música mesmo. Eles se encontram no momento, os dois estão felizes com a participação no coral e praticando sempre música em casa. Volta e meia eu pego um outro cantando ali, caladinho, o coral tá fazendo efeito. São disciplinados na escola também, bem focados. Quando tem alguma coisa para resolver, foco no que está fazendo. Uma vez ou outra acontece de fugir fora da rotina do foco, mas a mamãe tá para botar na linha. Meu nome é Danila Lima, sou regente do coral Sementes do Sertão. Assumi o coral desde o ano de 2022
e atuo como regente, professora regente até a presente data. A regência do Coral Sementes do Sertão começou no ano de 2022 com apresentações nos eventos da cidade e nos eventos das redondezas. Essa regência, essa atuação só se tornou possível por conta de uma parceria com o Núcleo de Expressão Artística, o mais conhecido no campo de Sertão como NEARTE, na pessoa do professor aqui presente, Marcel Garrido, que vai falar um pouco sobre essa parceria. Bom, sou Marcel Garrido, sou pedagogo, músico, licenciado, educador musical e também musicoterapeuta. E atualmente coordeno o Núcleo de Expressão Artística aqui no Campus do Sertão, onde nós desenvolvemos alguns projetos, entre eles o projeto Coral Pedagógico de Educação Musical, que é um projeto em que nós formamos corais nas escolas públicas, tanto aqui do município de Belmiro Gouveia como das cidades circunvizinhas. E dentre os projetos que participam de coros aqui na região, a gente tem o Coral Sementes do Sertão, que pertence à Prefeitura de Pariconha, através da regente Danila Lima, que veio fazer parceria conosco para poder atuar nesse projeto com a gente durante esses últimos 4 anos, mais ou menos. Entre 3 e 4 anos. 3 e 4 anos já. E, sendo um coral patrimônio cultural da nossa cidade, o coral já estava formado, mas precisava de uma reestruturação. Essa reestruturação foi feita a partir de inscrições feitas nas escolas municipais e estaduais da cidade de Pariconha. A gente colheu os alunos que tiveram interesse em educação musical, aula de canto, técnica vocal e também de partitura. Isso também, a partir do momento que os alunos foram inscritos, houve uma seleção vocal que aconteceu no Núcleo de Expressão Artística, aqui no Campus Sertão da Belmiro Gouveia, e a partir desse momento começamos a atuar nas aulas de técnica vocal e os ensaios aconteciam tanto na cidade de Pariconha, com a minha coordenação de aulas, e no Núcleo de Expressão Artística com a coordenação do professor Marcel Garrido e com a minha regência. Professor, como que foi para você atuar com um coral patrimônio cultural de uma cidade? Como que foi essa experiência para você? Bom, desenvolver esse tipo de parceria para esse trabalho, para mim, é importante porque a região do Sertão, ela não é uma região que tenha muitos coros de maneira estruturada, organizada. O que acontece? Nós chegamos aqui em 2016 com o Núcleo de Expressão Artística, certo? A partir daí a gente começou a fazer o coral universitário, que foi o nosso primeiro coral com uma estrutura mais técnica nessa região. E desse trabalho começamos a fazer as parcerias com os outros corais. Então, até chegar agora ao Sementes do Sertão. Então, o trabalho de consultoria, de formação, todo esse processo de organizar e ajudar a auxiliar os corais a tomarem estruturas mais técnicas, foi realmente algo muito prazeroso, porque mostra o efeito que o trabalho da regência, do músico, tem no ambiente social, principalmente no campo educacional e artístico. Então, professor, o que você acha com relação ao poder político em relação aos campos corais? Como é a visão do campo político, assim, a partir deles? O que eles acham? Se tem investimento no canto coral, se tem alguma parceria, algum interesse deles no crescimento profissional do coral? Bom, você fez uma pergunta bastante difícil e complicada de se responder, mas vamos lá, acho que a verdade é uma coisa que vale em qualquer momento. O canto coral não é só maravilhas. Entendeu? Fazer canto coral, trabalhar com pessoas, desenvolver um produto artístico no nível coletivo não é um trabalho fácil. Ainda mais quando você está situado numa região cuja questão pedagógica do ensino de música, de arte como um todo é deficitária. Então, quando você fala da questão da participação do poder público, o que é que eu percebo? Nós temos um projeto, que é o Coral Pedagógico, que foi citado aqui inclusive, que ele tem toda uma organização, toda uma estrutura. Só que fazer canto coral em escola não é como as pessoas pensam. Às vezes o pessoal pensa que canto coral é caldo de cana. E o que eu quero dizer com isso?
Existem muitas instituições, escolas, prefeituras, secretarias de cultura, que às vezes demandam a apresentação dos corais, né, participação em eventos, em atividades, sem sequer, muitas vezes, auxiliar de fato na produção coral. Por quê? Porque às vezes se investe o mínimo, não pensando, né, num coral como uma ferramenta, como algo que pode ser melhor explorado, né, pelo poder público, inclusive no nível de marketing, certo? O que a gente percebe? A gente percebe muitas vezes investimentos rasos, certo? Caracterizados às vezes em tempo de campanha, que não tem como fundamento estruturar pedagogicamente, academicamente, o ensino de artes. Então, assim, Danila, quando a gente fala sobre essa questão do investimento do poder público, é muito, muito complicado. E aí eu vou dar exemplos da realidade voltada para o projeto Coral Pedagógico. Veja, o Coral Pedagógico ele foi criado em 2019, ou seja, um ano antes da pandemia, e nesse trabalho que eu realizei no Coral Pedagógico, eu comecei fazendo esse trabalho associado à Secretaria Estadual de Educação, através da 11ª GEB. Já naquele momento, eu apresentei para essas instituições um projeto escrito, com orçamento, cronograma, previsão da metodologia que seria aplicada, enfim, dos resultados que seriam esperados. E como se deve fazer, né, com um projeto técnico, a gente sabe que um projeto desse que você está realizando numa escola exige uma culminância. Então a gente verifica muita coisa que acaba desanimando no processo, porque as instituições aceitam, e eu estou falando de uma coisa que é uma experiência que qualquer pessoa pode ver isso, né? Tipo, você vai numa escola, você quer fazer um coral, vão aceitar. Isso é muito discutível. Mas muitas vezes a escola não tem caixa para ajudar, por exemplo, uniformizar os alunos, certo? Em alguns momentos você precisa de secretarias para transporte, né? E você não consegue, não é o caso do Pariconha, né? A gente sabe que Pariconha sempre foi muito bem, né, organizado com relação à questão de transportes. A nossa secretária Mazé é muito boa, sempre Gente tem uma parceria muito boa com o coral, porque ela também entende que trabalhar com coral não é apenas música, mas que também é educação, que é a visão que eu como professora, você como professor também enxerga. E que no caso, o que a gente percebe na verdade é o seguinte: o grande problema de trabalhar com música no ambiente escolar, e aí eu vou citar uma escritora que, enfim, produz muitos trabalhos, né, uma acadêmica que produz muitos trabalhos na área de políticas públicas, que é a professora Maura Pena, da UFTB. O que acontece? Está na forma com que as pessoas que são de outras áreas compreendem o trabalho musical na escola. Então, eu já até falei isso aqui, o trabalho musical é muitas vezes compreendido por temática. É muito comum as secretarias, os órgãos públicos procurarem os corais quando tem evento, né? Mas não se preocupam muito, às vezes, eu acho que esse é o grande débito do poder público, né, em cuidar dos corais para que eles continuem existindo, porque manter coral não é fácil. Imagina você trazer um menino, certo, que ele está saindo da casa dele, ele está vindo para o espaço, né, onde vai acontecer ali o ensaio, e aí ele precisa de transporte, ele precisa de lanche, certo? Porque ele vai sair de casa cedo, ele vai voltar tarde. Geralmente o ensaio de coral dura de 2 a 3 horas o ensaio sério, né? Porque quando é só pontual, você faz uma horinha e está resolvido. Só que acontece o seguinte: quem quer desenvolver equipamento cultural não pode pensar numa política pública que sustente apenas o trabalho do evento. Vamos fazer um coral para esse momento. Cara, você não está fazendo coral, você está fazendo uma apresentação artística, né? Enfim, o coral da maneira que as pessoas comuns pensam, né? Os que não têm envolvimento com a área. Junta os meninos, ensina uma música e bota para cantar. Isso é medíocre. O gestor público, seja na área de secretaria, prefeitura, eu estou falando de uma maneira geral, certo? Não importa o nível, mas o gestor público que pensa que só juntar menino vai resultar num coral bonito, numa coisa bem feita, e que quer exigir, inclusive, e é uma coisa que eu faço muito, tá? Eu trabalho com nível pedagógico, eu não trabalho com nível artístico, né? Tipo, de representação de palco. Aqui a gente trabalha ensinando os meninos as técnicas e as básicas, né, do canto coral, as habilidades necessárias para poder cantar. Porque a gente não tem recurso para trabalhar um produto artístico. Então você vai ter muitas vezes um menino que falta, tá entendendo, na apresentação ou no ensaio.
E acho que você já deve ter visto isso, né? Então, tipo, vai ter ensaio. O coral tem um cadastro de 30 pessoas, 40 pessoas. Só vem ali uma parte, tipo, metade às vezes. Uma epidemia de dor de garganta. Dor de garganta, perdi o horário, tá entendendo? Uma série de coisas. Mas o que é o resultado disso? Falta de apoio. Então eu estou dizendo o seguinte, você vai fazer um projeto de esporte. Geralmente o projeto de esporte os meninos recebem o quê? Recebem algum apoio, recebem, né, os materiais. Exatamente. Quando se fala de música, de canto coral, ninguém, né, muitas vezes ouve isso muito bem. E no caso dos projetos, quando apresentam orçamento, esses projetos, eles muitas vezes acabam ficando com o orçamento cortado. Por quê? Para que fardamento? Faz uma coisa mais simples, né? Então, como é que eu quero fazer no sertão de Alagoas um coral com um padrão de elegância de apresentação, tipo as meninas cantoras de Petrópolis, né? E no final das contas eu não penso na organização desse coral. Então eu já tive casos aqui no projeto de corais que começaram a realizar a tarefa, né, do projeto lá no início do ano, que a gente começa em janeiro com a seleção, em fevereiro a gente dá o resultado, em março a gente começa já a fazer os ensaios. E aí o coral só tem, por exemplo, fardamento em novembro, faltando um mês para poder acontecer o festival. E durante o ano o coral se apresenta com o quê? Fardamento da escola. Aí você percebe que é o seguinte, não é questão do professor, da professora. Muitas vezes a gente trabalha colocando até recursos nossos, né? Eu mesmo coloquei meu carro à disposição durante muitos anos para trabalhar, hoje ele está parado lá em casa, certo? Sem manutenção, por quê? Porque não tem recurso nem sequer para pagar regente. E aí chega aquela hora que você começa a pensar, cadê o poder público? Onde está o poder público de fato? Né? E nós temos, e aí acho que você já conhece essa, né? Você sabe que tem duas leis que apoiam o ensino de música da escola, 11.769, a 13.278, certo? Uma foi assinada pelo Lula, a outra pela Dilma. E aí o que acontece? Essas leis obrigam o ensino das artes, certo? Quanto conteúdo, né, da disciplina artes dentro da escola, eu estou falando o seguinte, você tem que ter aula de música, na escola você tem que ter aula de teatro, tem que ter aula de dança, de audiovisual, certo? Porque a lei está lá. Só que lei, né, foi feita para ser descumprida no Brasil do que para ser obedecida. E a gente sabe que isso acontece, tá? A gente sabe que isso acontece. E que muitas vezes, e aí é importante que vocês, né, regentes que estão chegando agora, né, aquelas pessoas que fazem parte da administração pública, pessoas sérias que realmente querem fazer arte e cultura, né, com base educacional, comece a pensar no uso da atividade, né, do canto coral de maneira estratégica. Se você investe, e aí eu vou falar dessa forma, se você investe, por exemplo, num regente, né, em pessoas que estão ali dispostas a trabalhar com esse tipo de atividade, você está jogando dinheiro fora. Você está tirando menino da rua, você está educando pessoas para fazer, né, trabalhos artísticos e disseminar trabalho artístico. Entenda, para cada real investido, você vai ter, e hoje o Ministério da Cultura fala, 1,60 de volta. Investir em arte e cultura não é prejuízo, entendeu? Não dá prejuízo. Agora, quando é que isso dá prejuízo? Quando o poder público começa a observar isso como gasto e não como investimento. Então eu imagino que para uma prefeitura, e aí eu tenho exemplos, eu tenho Delmiro Gouveia, eu tenho, né, Pariconha com vocês, Água Branca, que hoje conversa com a gente querendo fazer um coral lá, enfim, existem possibilidades, mas sem o poder público estar presente de fato, sem as secretarias, né, e aí você tem Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura, que podem e devem, na verdade, em termos legais, né, separar recursos para investir nisso, porque a grande maioria das prefeituras não tem fundo municipal de cultura. Então, como é que você vai sustentar um coral? Né? Acho que Pariconha é a primeira cidade aqui do sertão cujo coral ele é institucionalizado. Sim. No caso de vocês, se não me engano, foi o projeto Despertar em Sol Maior, Despertar em Sol Maior, né, assinado pelo prefeito Fabiano, na época. Inclusive, até a gente teve muitas visitas aqui, na época, com o Ítalo, para poder fazer os estatutos, né, tanto do coral Filhos do Céu, quanto também do coral Sementes. E isso mostra, né, o interesse de se ter uma estrutura mínima de organização.
Entretanto, nem todas as prefeituras são assim, né? Até porque o canto coral muitas vezes é visto como um divertimento, algo como um passatempo. Chegou até mim, inclusive, essa frase de uma das coralistas que achavam que o coral era para passar o tempo. Eu fiquei chocada, porque no campo de visão de nós como professores, como regente, canto coral é musicalização educacional, porque tem comprovadamente os frutos que dá em quem estuda música. Isso é ciência. Não é algo que você vai, vou gastar dinheiro para quê? Para os meninos ficar cantando, tarará, 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 como foi citado antes. É aula de técnica vocal, é aula de leitura de partitura, nível básico. E tem outra coisa. O coral, como eu falei aqui, cito de novo aqui a professora Pena, infelizmente, muitas vezes o coral é composto por pessoas que não têm o mínimo de educação musical. Então, estou falando o seguinte, tem gente que não recebeu musicalização infantil, que é para acontecer nos anos iniciais da escola, certo? Não sabe, eu tenho casos de coralistas que vêm para fazer participação na atividade que não sabem a diferença de grave e agudo, minha gente. Então, Isso é grave. Isso é grave. E por que isso é grave? Porque no campo artístico, o aluno que vai participar do coral, saber as propriedades do som, as 4 propriedades básicas do som, isso é fundamental, isso é lá no berço. Estou falando do rolzinho de berço lá, do primário, do jardim, da professora da escola, aquela professora pedagoga contratada pela prefeitura, concursada para dar aula. Ela tem uma prerrogativa legal, inclusive por uma normativa, certo, do Conselho Nacional de Educação, que diz que os pedagogos devem trabalhar também a musicalização infantil. Então, a gente tem uma deficiência, porque hoje nem o curso de graduação, aqui na Universidade mesmo, no FAO, nós temos essa falha. Nem o curso de graduação de pedagogia tem hoje o curso, ou a disciplina, vamos dizer assim, de musicalização infantil. Então, quando você pega, a minha pergunta é, para qualquer gestor de poder público, sério, que tem interesse de fazer realmente uma cultura de qualidade na sua cidade, como é que você vai querer um produto bem afinado, um coral excelente, com estética, se você não investiu lá na base? E muitas vezes o poder público acaba não investindo na base porque as pessoas que estão na cadeira são aquelas pessoas que a norma apenas cita, que muitas vezes as pessoas que estão nas gestões públicas não têm o mínimo conhecimento sobre esse tipo de arte, como ela é elaborada. E aí, por isso, não acontece, você está entendendo? Não vai acontecer aquele coral lindo, bonito, maravilhoso, que é criado para teatro, ou com foco artístico mesmo, de palco, porque esses coros, por isso que no nosso projeto, o nome do projeto é Coral Pedagógico, porque é um coral educacional. É um coral que visa, como trabalho, organizar essa deficiência musical que os alunos apresentam, de não saber o que é um grave, o que é um agudo, de não saber, muitas vezes, diferenciar a intensidade de forte e fraco, tá entendendo? Entre outras demandas que são básicas. Então, a gente entra nesse processo, aqui a partir do núcleo de expressão artística, com o interesse de tentar resolver o mínimo que a gente pode com aquelas pessoas que a gente tem acesso. Porque, infelizmente, a gente só trabalha se a gente tem acesso. E acesso aqui no sertão é muito complicado. Então, nós temos cursos aqui na universidade que às vezes ficam com vagas, cursos gratuitos, tá? Estou falando de curso gratuito, que o aluno não paga, tal, mas em função da gente estar localizado aqui no campus, que fica equidistante das cidades ao redor, como Água Branca, Pariconha, Del Rio mesmo, o centro da cidade, muita gente não preenche essas vagas. Então, estou falando de cursos que tem 20 vagas, aparecem 5 pessoas, 10, tá entendendo? É muito raro, como agora no curso de piano, a gente ter mais alunos do que o número de vagas ofertadas. Você tem uma ideia, o curso de piano só conquistou isso porque a gente continua insistindo em fazer o curso, e isso precisa ser divulgado. Mas tem poucos lugares. Qual é a prefeitura aqui que oferta um curso de piano gratuito para os alunos? Isso é verdade. Pariconha, ela é uma das pioneiras em ter um coral, patrimônio cultural da cidade, que começou lá na época do Despertar de Sol Maior com o prefeito Fabiano,
E a partir do momento que o prefeito, né, Antônio Telmo de Noia, o nosso prefeito Tony, me contratou, eu comecei o trabalho de parceria trouxe o coral para a universidade, né, para participar do coral pedagógico. A partir desse momento que eu comecei a trabalhar com o coral, a secretária de Educação, na pessoa da Maria José, a mais conhecida como Mazé do nosso município, me chamou para trabalhar em uma área que o professor falou, que deveria acontecer. Então, no Pariconha já começa a acontecer, que é a musicalização educacional infantil. Então, eu vejo que Pariconha ela tem muito a crescer com relação a essas questões, porque, em se tratando da professora Mazé, ela enxergou que era importante. Como ela também é educadora, ela reconheceu a importância disso, de estar ali na raiz, né? Então, é isso, basicamente é isso. A musicalização, a gente aos poucos vai aperfeiçoando cada vez mais, e sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou aperfeiçoando cada vez mais, tanto o Coral Sementes do Sertão, quanto na musicalização das crianças e das crianças da creche, inclusive. Vale ressaltar que eu participo do coral em que o professor faz a regência, a coordenação e a regência, e a ideia de trazer o Coral Sementes do Sertão surgiu também para que o Coral Sementes tivesse uma experiência semelhante à experiência que eu, na posição de coralista, também tinha, que é aprender a afinação da forma correta, o uso da voz para que não seja prejudicado e também o estudo de leitura de partitura. Hoje, o Coral Sementes do Sertão tem acesso à partitura, nível básico, eles conseguem perceber a nota musical, onde que está, como que está direitinho, graças a essa parceria, que pela minha experiência como professor Marcelo Aguilho na regência e como professor, eu trouxe para que o coral compartilhasse um pouco dessa experiência e desse conhecimento. E para você, professor Marcelo, como que é ver uma coralista sua hoje à frente de um coral? Alguém que você formou como profissional, atuando à frente de algo semelhante àquilo que você pratica com o Coro do Sertão? Bom, primeiramente, né, é uma satisfação porque quando nós montamos o núcleo de expressão artística, a proposta de trabalhar com um canto coral, a proposta de desenvolver esse tipo de atividade, e principalmente dentro da extensão universitária, é realmente a formação, a capacitação de profissionais. A gente sabe que no campo do canto coral existem muitas pessoas que se arriscam, se aventuram, enfim, vão lá fazer coral na igreja, na escola, mas muitas vezes esses corais eles são pontuais, eles não são corais tipo permanentes, né, que fazem parte da estrutura, né, administrativa dentro das suas instituições. O que acontece é que muitas vezes você tem uma festa lá, a festa da padroeira, Dia das Mães, né, enfim, uma comemoração, e o pessoal mais jovem não vai fazer coral. Então, tipo, ter aqui a condição de trabalhar os universitários, né, para construir o coral universitário e preparar esse pessoal, né, que são formados em quê? Várias áreas de licenciatura, geografia, história, pedagogia, letras, né, fazendo a multiplicação do campo artístico, né, da prática do canto coral. Isso é muito importante, porque a gente dissemina o canto coral na escola, a gente dissemina o canto coral na igreja, na comunidade, certo? Onde aquele aluno que participou dessa atividade vai efetuar a sua participação, e eles levam daquele coral universitário conteúdo, né, para poder estudar e poder também praticar. Porque muita gente às vezes não conhece o nosso projeto nesse aspecto, mas os alunos que participam aqui, eles têm acesso às partituras que o coral utiliza, ao banco de partituras que nós temos acessíveis para poder utilizar esses arranjos, né, que são abertos ao público para que as pessoas possam consultar e utilizar. Além disso, como você citou a questão das preparações técnicas, nós temos também esse lado, né, que é muito importante de profissionalização, ou seja, a pessoa que passa pelo coral universitário aprende a ler uma partitura, aqueles que querem se aprofundar um pouco mais fazem cursos de instrumentação, né, aprender a tocar o piano, violão, enfim, um instrumento musical de percussão, né, uma coisa extra para aplicar nas suas aulas. E isso é importante porque nesse efeito multiplicador você vai vendo os resultados. Então, por exemplo, o Coral Sementes do Sertão, né, sua regência lá hoje, é resultado de um trabalho que foi feito ao longo de aproximadamente aí 4, 5 anos participando, né? Tanto desde lá da graduação, né, quando você estava fazendo o curso de pedagogia, desde 2016, até
os dias de hoje aí, exceto a lacuna da pandemia, que tudo foi parado, mas até então a gente vem produzindo esse material, não somente nessa mão de obra, né, não somente do campo do aspecto técnico, né, mas também, né, humano, porque tem todo um lado de percepção também, de vivência, de experiência, de expectativa que os regentes, né, os futuros regentes vão criando nessa região. E mais um adendo, né, o preenchimento da lacuna que existe em relação aos grandes centros. Por quê? O canto coral, a gente sabe que hoje em Alagoas ele está muito concentrado na parte litorânea, né? Cidades como Maceió, Penedo, né? Gururipe. Então você vê muitos coros, né, com cunho profissional ali trabalhando nessa região, né? Distribuições como IFAO, prefeituras, enfim, vários núcleos, né, que abrigam ali o trabalho do regente ao seu ambiente. Mas quando você passa do centro do estado para cá, vamos dizer assim, de Arapiraca para cá, existem coros também, mas muito poucos conhecidos, certo? Então, o sertão sofre ainda mais com isso. Por quê? Porque o sertão, a gente tem muitas vozes, muitos talentos, mas não tem tanta oportunidade. Então, quando eu vejo um aluno, né, como você, por exemplo, que passou aqui pelo NEARTE, que aprendeu a lidar com canto coral, que está estudando aí para aprender a tocar piano, enfim, melhorar mais essa qualidade, eu vejo uma expansão dessa possibilidade nessa região que é tão carente. E a ideia dessa parceria é justamente isso, tornar conhecidos talentos do sertão, profissionalizá-los para que eles também se tornem multiplicadores, porque eu aprendi no núcleo de expressão artística, ainda participo fazendo cursos para me especializar, mas a minha intenção é, assim como eu aprendi, tornar para frente esse efeito multiplicador, que é de formar também profissionais, consequentemente eles também formarem outros profissionais. Então, basicamente é isso. Muito obrigada, professor, pela sua contribuição para o nosso documentário, né, o nosso Encantar, e muito obrigada também por toda essa parceria que foi gerada desde o ano de 2022 com Sementes e pela profissional que eu me tornei hoje, desde o ano de 2016, 2017 até hoje estou aprendendo. De nada, estamos aqui no Núcleo de Expressão Artística da Universidade Federal de Alagoas, certo? Somos uma equipe formada atualmente por 22 integrantes, né, dividido entre bolsistas, voluntários, técnicos e professores que atuam dentro do Núcleo de Expressão Artística para desenvolver a arte de forma acadêmica, a partir dos cursos de extensão, né, das nossas atividades de formação para os alunos que são do campus e também, né, daqueles que não são do campus, porque muita gente só acredita que só pode participar se tiver uma matrícula acadêmica, se for aluno do curso, né, de graduação, né, ou de algum dos cursos de graduação aqui da UFAL. E não, você que está assistindo esse documentário, que está vendo, né, hoje você pode participar de qualquer curso do Núcleo de Expressão Artística para participar, enfim, promover a sua formação, participar de uma atividade artística e cultural e assim, quem sabe, ser o próximo aí, fazendo o efeito multiplicador desses conhecimentos. É isso aí, galera.